Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui nessa noite gostosa, clima agradável. Mais uma vez, cada um nas suas casas, mas com o coração voltado para o trono de glória do Senhor. Nós estamos aqui louvando, adorando, e agora chegou o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. É o momento agora de ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Converse com o Senhor, peça para Ele falar contigo nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. O Senhor é o nosso Deus e nós te louvamos. Estamos aqui para louvar o Teu santo nome. Nessa noite, ó Pai, pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro através da Sua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar com os nossos corações, que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, que a nossa vida esteja receptiva para ouvir a Tua palavra nesse momento. E que o Senhor fale conosco, fale com cada um, fale com o meu irmão, com a minha irmã, que está nos ouvindo nesse momento. E eu te peço, ó Pai, que o meditar do meu coração e as palavras, ó Senhor, que sairão da minha boca, sejam para a honra e glória do Teu nome, pois foram inspiradas pelo Teu Santo Espírito. Guarda, Senhor, as nossas vidas, fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de fé, amor e comunhão. Este é o tema da mensagem de hoje. E o texto que nós vamos ler se encontra lá em Filemon, no capítulo 1, na verdade o capítulo único, né, porque ele só tem um capítulo, dos versículos de 4 a 7. Eu vou projetar o texto e eu convido os irmãos a acompanharem a leitura. Filemon, capítulo 1, versículos de 4 a 7. E diz assim a palavra do Senhor. Sempre dou graças ao meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois a sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Amém? Um texto curtinho, mas que fala muito aos nossos corações. E ele é um texto muito, muito importante, porque ele traz algumas características, né, como eu falei, que inclusive é o tema da nossa mensagem, que é fé, amor e comunhão. E nós vamos ver um pouquinho como é que esses três atributos, essas três características tão importantes estão ligadas. Bom, primeiro, essa carta foi escrita por Paulo e ela foi escrita não só para Filemon, mas também a Áfia, a Arquipo e toda a igreja que se reunia ali na casa deles. Paulo, então, estava escrevendo essa carta para algumas pessoas que tinham nas suas casas, em suas casas, a reunião ali da igreja, a reunião das pessoas que ouviam o evangelho e que ali meditavam na palavra do Senhor e que ali difundiam o evangelho. E Paulo, ele coloca esse texto, ele escreve, Paulo está ali junto com Timóteo, escrevendo essa carta, e fala que sempre dá graças pela vida desses irmãos, porque escuta sempre a respeito da sua fé e do amor que ele tem pelo povo santo. Quem é o povo santo? A igreja, os irmãos que estão ali com eles, convivendo, se relacionando e ouvindo a palavra. E meditando nessa palavra, eu trouxe algumas
alguns pontos para que a gente converse nessa noite. O primeiro ponto é a fé em Jesus e o amor pelo povo santo. Essa é uma característica que nós vemos nesse texto, em que Paulo ele fala a respeito da fé em Jesus que aqueles irmãos têm e o amor pelo povo santo. No versículo 5, fala: pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. E eu queria trazer para a gente meditar nessa noite a importância dessas duas características. A fé em Jesus e o amor pelo povo santo são duas características que elas andam juntas. A fé em Cristo e o amor pela igreja, pelo povo, são duas características muito importantes e que estão sempre juntas umas com as outras. Uma com a outra, sempre junta. E tem um detalhe muito importante que nós vamos analisar agora. Uma dessas características é visível, mas a outra é invisível. É fácil a gente olhar e identificar se a pessoa tem amor pelos irmãos, se tem amor pelo povo. A gente consegue identificar no nosso convívio, no nosso dia a dia, a gente consegue olhar para os irmãos e falar: olha só, aquele irmão, ele é um irmão amoroso, está sempre disposto a ajudar, é uma pessoa que se preocupa, está sempre atenta nas coisas que estão acontecendo na igreja. Mas a fé em Jesus não é algo que dá para a gente olhar e falar assim: olha, aquele irmão ali, puxa, como aquele irmão tem fé em Cristo. Vocês compreendem? Não é palpável. Não é palpável. Não conseguimos olhar e falar qual que é o tamanho da fé de uma pessoa ou de outra pessoa. Não dá para fazer isso. É invisível. Mas ainda assim, a fé em Jesus, que é invisível, e o amor pelo povo, elas estão sempre juntas. Por quê? O amor pelo povo santo, o amor entre os irmãos, a comunhão, nós vamos falar um pouquinho adiante, ela só é possível pela fé em Cristo. É a fé em Jesus que faz com que cresça em nós o amor uns pelos outros. Esse amor que é tão importante em situações mais diversas, nas mais diversas situações possíveis, esse amor é fundamental. E ele só é possível quando nós temos fé em Jesus. Porque sem a fé em Jesus, é só a gente olhar para o mundo. Só a gente olhar para o mundo e ver o amor se esfriando. Assim como a palavra diz em outras passagens, é muito fácil. Assiste jornal 5 minutinhos. 5 minutos, não precisa assistir nem o jornal inteiro. Qualquer jornal, qualquer canal. Você vai ver que não existe amor, não existe compaixão, não existe a mínima afinidade entre as pessoas que estão no mundo. Claro que, normalmente, entre familiares ou em situações específicas, a gente fala: não, ali há amor. Mas quando essas pessoas não têm vínculos, não existe amor. O amor, ele está relacionado com a fé em Jesus. A intolerância é muito grande. A intolerância nos nossos dias é uma coisa absurda. Ninguém tolera ninguém por nada, por motivo algum. As autoridades, na sua grande maioria, uma arrogância sem limite. Antes de iniciar o culto, agora há pouco, conversávamos a respeito de uma situação que aconteceu aqui no Brasil, e nós vemos com frequência dificuldades até com policiais, todos os tipos de autoridade. Não existe amor, não existe compaixão. E aí, voltando para o nosso texto, a importância da fé em Jesus, ela é que vai trazer o amor pelo povo. Nós temos amor, nós temos empatia uns pelos outros, nós temos amor, nós temos paciência. Por que que nós nos toleramos ou nos toleraríamos se não fosse pela nossa fé em Cristo?
Se não fosse a fé em Cristo mover os nossos corações, por que que nós nos reuniríamos? Por qual motivo? Vocês compreendem a importância da fé em Jesus para gerar esse amor pelo povo santo? Essas duas características estão juntas e são muito importantes. E a fé em Jesus é o primordial. Por quê? A fé traz comunhão. Esse é o segundo ponto, e nós vemos também no texto. Versículo 6 diz: oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. A fé traz comunhão. A comunhão, ela é muito mais do que simplesmente tolerar. A comunhão é o estar junto, é o caminhar junto, é o estar disposto a carregar o peso junto, a colocar o ombro de baixo para ajudar a carregar o fardo pesado. É a fé que traz essa comunhão. E ao longo de diversos outros textos da Bíblia, nós vemos a importância de não estar sozinho. Quantas passagens na Bíblia nós vemos Deus nos orientando na importância de estarmos acompanhados? Não é bom que o homem esteja só. Lá, Adão e Eva. Mais adiante, o homem não é bom ficar sozinho. Em várias passagens nós temos exemplos de que o homem ele deve conviver, ele deve ter comunhão com os irmãos. O homem não foi criado para ser sozinho. O homem não foi criado para estar isolado. Nós fomos criados para viver em comunidade, em comunhão, juntos. E a fé, ela nos traz essa comunhão. Essa fé, ela nos traz a comunhão e ela nos faz conviver e ela nos faz dividir as situações por um motivo muito claro, que está relacionado também com essa fé em Cristo. Ela nos liga porque nós temos o mesmo objetivo. Olha só, nós temos algo em comum que faz com que todos nós tenhamos o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Nós olhamos para o mesmo caminho. Nós olhamos para o mesmo objetivo. E isso é a fé que nos traz, e essa comunhão é para isso, para que nós possamos juntos alcançar aquele objetivo. E se não fosse pela fé, os nossos objetivos seriam os mais diversos possíveis que a gente possa imaginar, e todos eles fariam com que em algum momento nós entrássemos em conflito e perdêssemos a comunhão. É fácil ver isso também, voltando para olhar para o mundo. Olha para a janela da sua casa. É só você olhar e verificar. Mesmo pessoas que a princípio demonstram algum tipo de afinidade com outras e defendem umas as causas das outras, em algum momento entram em rota de conflito. Ou porque uma quer abusar, ou porque outra tem um objetivo, ou porque alguém está ganhando, ou porque outro está perdendo, seja o que for. E isso não acontece dentro da igreja, ou não deveria acontecer. A nossa fé, ela tem que nos ligar ao mesmo objetivo. E o nosso objetivo, primeiro, é pregar o evangelho. Nosso objetivo número 1 tem que ser proclamar a salvação que há em Cristo. O nosso objetivo tem que ser anunciar que Cristo morreu pelos meus e pelos seus pecados. Não haverá conflito em nenhum momento na nossa caminhada. Não haverá, porque o nosso objetivo não é para nós mesmos, e sim para Cristo, para a obra, para o que Deus nos ordenou fazer. E não há conflito porque o resultado final, ele também é comum. O resultado final, o que nós buscamos, também é comum. E assim tem que ser. Nós temos que ter a nossa fé firmada em Cristo. Nós temos que ter a nossa fé nos unindo, nos juntando para o mesmo objetivo.
Isso nos trará comunhão, para que juntos nós possamos caminhar e avançar e dar mais um passo. Isso fica muito claro na passagem que nós lemos, que é colocar em prática a comunhão que vem da fé. Quando Paulo fala que ora para que ele ponha em prática a comunhão que vem da fé, que pratique, para que exerça, para que faça. É porque o objetivo é o mesmo de todos eles, que é, e que é o nosso também, que é anunciar a Cristo. Sabe por quê? Que esse é o objetivo e por que da comunhão? Porque não existe a possibilidade de uma fé em Cristo saudável num isolamento. E eu não estou falando desse isolamento que nós estamos cumprindo de forma forçada, né, por conta da pandemia. Eu falo de isolamento no sentido de que tem pessoas que acreditam que simplesmente a pessoa entender, crer e seguir, aquilo já é o suficiente. Só para ela. Vou ficar na minha casa, vou ler a Bíblia, que é a palavra revelada, vou ficar só aqui, não vou para a igreja, não vou entrar, não vou ter comunhão com os irmãos. Isso não funciona. Isso não funciona. Não existe a possibilidade de uma fé em Cristo saudável em um isolamento. Não existe. Não fomos criados para isso. O ser humano não foi criado para viver sozinho. O ser humano não foi criado para estar só. Nós estamos em sociedade, em comunidade, nós estamos sempre acompanhados. Então, não há a possibilidade de uma fé em Cristo saudável para alguém que está sozinho. Nós somos chamados por uma grande missão. Todos nós, e é a mesma missão, que é encontrar pessoas perdidas, para pessoas que estão em situações difíceis, para pessoas que estão na morte. Nós fomos chamados para apresentar a Cristo e para levar a vida para essas pessoas. Não para viver no isolamento, não para viver na solidão. O terceiro ponto é que a comunhão aumenta conforme nós entendemos e experimentamos as coisas boas que vêm de Cristo. Na sequência do versículo 6, Paulo fala, eu oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você entende de verdade tudo que nós temos em Cristo? Se você entende de verdade, você tem experimentado essas coisas boas? A palavra de Deus é muito clara, nós temos que entender e experimentar essas coisas boas que temos em Cristo. Não é simplesmente um discurso vazio, não é simplesmente fruto da inteligência humana. Nós estudamos hoje na escola dominical que Paulo, quando prega aos Coríntios, ele fala, olha, eu deixei toda a sabedoria humana, eu deixei a retórica, eu deixei qualquer possibilidade de tentar trazer essa mensagem para vocês com sabedoria humana, porque a sabedoria humana não é capaz de entender as coisas espirituais. A sabedoria humana não é capaz de entender as coisas que vêm de Deus. E aí eu te pergunto, mais uma vez, você entende de verdade as coisas boas que Cristo tem para você? Você tem experimentado dessas coisas? Entender, meus irmãos, é fundamental. É fundamental que você entenda o que Cristo tem para as nossas vidas. Porque se você não entender o plano de salvação, como é que você vai atender ao chamado de ir e levar essa palavra para outro? Como? Se nem você entende aquilo. Nós precisamos entender e ter isso muito claro nas nossas vidas, nos nossos corações.
Os irmãos devem ter notado já que todas as vezes em que eu vou pregar, na oração, eu peço sempre para que Deus abra as nossas mentes e os nossos corações. A minha oração é sempre nesse sentido, para que Deus abra as nossas mentes e os nossos corações, para que a gente compreenda o que Ele tem para as nossas vidas. E para que a gente sinta, para que a gente experimente aquilo que Ele tem para a gente. Não é a sabedoria humana. Meu irmão, minha irmã, não é o discurso. Não é a lógica humana. A lógica humana ela é incapaz de explicar as coisas espirituais. Nós temos que entender o plano de salvação de Jesus. Nós temos que entender e ter a convicção nos nossos corações de que Cristo veio, de que Ele morreu, de que Ele ressuscitou, de que Ele pagou os nossos pecados, os meus pecados e os seus pecados, para nos dar a vida eterna. Entendendo isso, nós temos que viver de acordo com essa palavra. Experimentando isso, eu experimento a cada dia a possibilidade e a expectativa de ter a vida eterna com Cristo. Isso é dia após dia que nós vivemos e experimentamos. Tem gente que pega esse texto aqui, distorce todo e fala, ó, tá vendo? Você tem que ser abençoado e ganhar muito dinheiro, porque você tem que experimentar as coisas boas que vêm de Cristo. Tudo que vem de Cristo, tudo que vem de bom para as nossas vidas, eu te garanto, não tem nada a ver com essa vida que nós temos aqui. É claro que o Senhor pode abençoar. É claro que o Senhor nos dá o pão de cada dia, assim como a oração que o Senhor nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós temos recebido muito mais do que o pão. Muito mais. E o Senhor, Ele pode sim estender as suas mãos e fazer com que a gente prospere materialmente. Mas independente de prosperar ou não materialmente, nós temos que lembrar da salvação que nós temos somente em Cristo Jesus. Acesso ao Pai é somente por Cristo Jesus. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida e o dinheiro. E o material. Nós temos que entender o que Cristo tem para as nossas vidas. E nós temos que viver todos os dias, entendendo e experimentando todas as coisas boas que Ele tem para as nossas vidas. Por que não dizer que a comunhão com os irmãos é uma dessas coisas boas que nós devemos experimentar todos os dias? Tem coisa melhor? Pensa na saudade que nós estamos sentindo uns dos outros nesse período de isolamento. Pensa se a comunhão não é o experimentar de algo maravilhoso que vem da parte de Cristo. Se nós falamos que a fé em Cristo é que nos traz comunhão, a comunhão é parte disso que Cristo tem para as nossas vidas. Nós temos que entender e experimentar as coisas boas que Cristo tem para a gente. E somente entendendo e desfrutando é que nós podemos oferecer isso para as outras pessoas. Imagina assim, você comprou lá um equipamento novo, uma televisão nova, bonita, com controle remoto, com um monte de botão, e você não lê o manual. Você não sabe usar todas as funções daquela televisão. Só aperta o botão de ligar e desligar, não sabe nem trocar de canal. Você tem um monte de recurso lá e não usa. Como é que você vai falar para alguém que aquela televisão é boa? Como? Para a gente aqui, é mais ou menos isso também. Nós temos que entender o que Cristo nos dá, o que Cristo nos traz de benefícios e usar isso ao máximo possível, para então a gente poder divulgar para as outras pessoas. E o quarto e último ponto, já caminhando para o encerramento da nossa mensagem, o amor de um irmão deve trazer alegria e conforto aos demais, pois a bondade, ela revigora o coração.
Olha o que diz o versículo 7. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois a sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Quando nós temos amor no nosso coração, nós alegramos aqueles que estão em volta, aqueles que vivem em comunhão conosco. Nós alegramos. Nós transmitimos alegria, nós transmitimos uma coisa boa. E o que é essa coisa boa? Essa coisa boa é a nossa fé em Cristo, que nós falamos há pouco. Vocês compreendem como essas coisas estão todas ligadas? Vocês compreendem como a fé, o amor e a comunhão estão ligadas? Por que o amor dos irmãos nos traz um conforto, nos traz alegria? Porque esse amor vem da parte de Cristo. Esse amor vem da parte de Cristo que enche as nossas vidas e os nossos corações a ponto de alcançar os irmãos e trazer alegria, trazer conforto pela sua bondade. Por que conforto? Conforto a gente precisa em momentos de dificuldade. Quando estamos em dificuldades, quando perdemos um ente querido, quando passamos por uma situação difícil, quando passamos por uma doença, o amor dos irmãos que visitam, que estendem a mão, que faz uma oração, traz conforto. Porque é reflexo da fé em Jesus. É reflexo da fé em Cristo Jesus. Isso nos traz esse amor, nos traz essa comunhão, e isso passa da minha vida para a sua vida, e passa da sua vida para a vida do outro irmão, e para a vida da outra irmã. É reflexo da fé em Jesus, é reflexo da característica que nós não enxergamos. Mas nós enxergamos a fé em Cristo através do amor que nós temos uns pelos outros. Aí nós conseguimos ver. Aí sim nós conseguimos enxergar, através da vida dos irmãos, a fé em Cristo. E com os corações revigorados, nós compreendemos o que Cristo tem para as nossas vidas. Com os corações alegres, cheios, nós entendemos o que Cristo tem para a gente. E nós temos forças para buscar mais. E nós temos forças para descansar nele. E nós temos a nossa confiança renovada, aumentada. E nós continuamos vivendo em comunhão, com fé e amor que Cristo dá para a gente. Você precisa saber o que Cristo nos oferece. Você precisa saber. E o principal que Cristo oferece para mim e para você é vida. E vida em abundância, vida eterna para todos nós. É isso que Cristo tem para as nossas vidas. Que nós possamos, meus irmãos, viver essa fé em Cristo, para que o nosso amor entre nós e a comunhão aumente e se fortaleça, para que a gente possa alcançar um dia esse grande presente que Cristo nos dá, que é a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, nós tenhamos uma semana abençoada e que nós possamos guardar as palavras que o Senhor nos trouxe essa noite nos nossos corações. Feche seus olhos, vamos orar e também encerrar o nosso culto. Após a oração, vou impetrar a bênção e nós teremos depois alguns avisos. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um tempo reunidos em comunhão, meditando, ó Senhor, na sua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelo seu amor. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã que está conosco e que faz parte do nosso convívio. Pedimos, ó Senhor, que a tua palavra fique gravada em nossos corações. E assim como foi dito, ó Pai, que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabemos, ó Pai, das nossas limitações,
Mas nós contamos, ó Pai, com Teu Espírito Santo, que nos acompanha todo o tempo, para reforçar, para guardar e para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver tudo que o Senhor tem de bom para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a viver a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a demonstrar o nosso amor pelos nossos irmãos. Acrescenta fé, ó Pai. Acrescenta sabedoria. Acrescenta, Pai, humildade. Acrescenta, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nos ajude, ó Pai, todos os dias. Porque nós sabemos e reconhecemos que sem Ti nada somos. Neste momento, ao Senhor, eu peço que o Senhor guarde as nossas vidas e abençoe também nessa semana que está iniciando. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, cada irmã e dê vitória ao longo dos próximos dias. E que nas lutas, ó Senhor, a sua presença seja tão forte em nossas vidas que nós poderemos passar por elas sem sequer perceber, simplesmente ouvindo a tua voz. Continua conosco, guardando o seu povo e abençoando todo o tempo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.